Eu fiz um vídeo certa vez intitulado Afinal, o que é ser desumano? Este vídeo está aqui neste canal e pode ser que você já tenha visto esse vídeo. E a questão agora é o seguinte: eu pretendo falar sobre este assunto de maneira mais clara e específica. E o título que eu coloco é este aí, né? A desumanidade humana. Por que desumanidade humana? Porque geralmente quando nós vemos uma crueldade, uma maldade muito grande do ser humano, uma perversidade cometida contra o seu próprio semelhante, né, contra crianças, contra outras pessoas que ele julga ser inferior a elas, né, essas pessoas malignas, e até contra os animais, então a gente costuma dizer que isto é desumano, que é desumano agir dessa maneira, fazer assim e dessa e daquela forma. Porém, de onde vem essa expressão, né? Desumano. Desumano é o que não se espera de um ser humano. Quando nós vemos, por exemplo, a crueldade entre os animais, que é uma coisa muito chocante, apesar de ser uma coisa na natureza, todo mundo vê, todo mundo assiste, todo mundo olha, vê 2 ou 3 leões devorando outro leão, matando, e tantas outras coisas estranhas e bizarras que nós vemos no reino animal. E aquela crueldade a gente atribui a uma coisa animal, né? Quer dizer, crueldade é coisa de animal, não é coisa do ser humano. Então, vendo também os animais, os predadores, né, devorando as presas, pássaros devorando pássaros, réptil devorando réptil, animal devorando animal, peixe devorando peixe, e às vezes da sua própria espécie, e vemos toda sorte de crueldade no reino animal, inclusive com suas próprias crias, né? E se existem coisas bonitas e edificantes e maravilhosas que nos levam a ficar maravilhados com coisas que tem na natureza, existem também, em mesma medida, tanta crueldade, tanta violência quanto coisas boas. E isso nos deixa chocados, nos deixa apavorados, né? A pessoa que tem os nervos fracos, nem todo mundo tem condições de olhar essas coisas, de compreender como a natureza pode ser assim tão cruel, né? Com uns com os outros. Então, vem daí exatamente o termo desumano, porque aquilo é o que se espera de um animal. Afinal de contas, ele não tem entendimento, ele não tem raciocínio, ele não sabe exatamente o que está fazendo, o porquê está fazendo, né? Os animais, na realidade, essa selvageria, esta violência, essa violência destruidora que existe entre eles é parte da natureza deles, é uma questão de instinto. Eles não param para pensar no que estão fazendo, eles não se arrependem das coisas que eles fazem, eles simplesmente seguem a natureza deles, a natureza que impôs isso neles, né? Então eles fazem por instinto, eles não têm entendimento. Então, quando nós vemos um ser humano fazendo maldade, fazendo crueldade, então a gente diz que é desumano. Quer dizer, não se espera isso de um ser humano, porque o ser humano tem entendimento, tem raciocínio, tem inteligência. O ser humano pode pensar, pode ficar enternecido no seu coração, pode se arrepender, pode sofrer muito, né, depois de fazer uma coisa errada. Então não se espera isso dessas pessoas. Então, a respeito da desumanidade humana, o que se vê é isso. Quer dizer, não se espera de um ser humano ser tão cruel, ser tão maligno, tão maldoso. Quando nós vemos um ser humano maltratando um animal, matando, batendo, esfolando, torturando o animal,
Ou a coisa mais horrível, mais terrível do que isso, por exemplo, um ser humano adulto, inteligente, batendo numa criança, maltratando, torturando, às vezes crianças pequenas, crianças de 2 meses de idade, até 4, 5, 6 anos, sendo espancado de forma violenta, de forma cruel. Então isso é desumano, né? Quando a gente diz assim, isso é desumano, é porque não se espera de uma pessoa que tem raciocínio fazer uma perversidade dessa. Homens se destruindo na guerra, torturando. É comum em toda a história da humanidade vermos as maldades, as perversidades dos seres humanos, quando queimam uma pessoa viva numa estaca, quando faz instrumentos de tortura, quando leva eles para os calabouços, para as cadeias, para as masmorras, para maltratar, para violentar, para fazer toda a crueldade e a selvageria que a gente vê os animais fazerem. Então a gente diz assim, isso é desumano porque não se espera isso de um ser humano. Porém, eu vou terminar este vídeo dizendo uma coisa. Aonde você vê maldade, perversidade, crueldade, e todo tipo e toda espécie de violência praticada por um ser humano, então nós deveríamos dizer assim, isso é próprio do ser humano. Porque um animal, quando ele faz aquela maldade, aquela violência, ele não tem entendimento. Ele não tem entendimento, ele não pensa, ele não raciocina. Mas somente um ser humano é capaz de planejar o mal, de cometer o mal, saber o que está fazendo, ter consciência da sua maldade e levar a cabo até o fim a sua perversidade, a perversidade do seu coração. Somente Deus, na sua infinita misericórdia, com os seus anjos que lhe servem, pode socorrer as pessoas inocentes, as crianças que sofrem, os animais que sofrem e toda a terra que sofre na mão das pessoas cruéis que não têm em si a condição, a capacidade humana de raciocinar, de reconhecer seus erros e de dizer, eu não posso fazer isso porque eu não sou um animal, eu sou um ser humano e tenho no meu coração o amor, a compaixão, a misericórdia, né? Esses sentimentos é que devem existir no nosso coração. Amor, misericórdia, piedade, compaixão, sabe? Porque algum dia, quando tivermos que prestar contas dos nossos atos diante de Deus, nós podemos pedir misericórdia a Deus. Nós podemos ser as pessoas mais erradas que existem na face da terra, mas se usamos de misericórdia com o outro, certamente esperamos que Deus use de misericórdia conosco. Não é? A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. Portanto, quando nós temos compaixão, piedade das outras pessoas e para não fazer maldade, não fazer perversidade, nós temos conosco um grande trunfo, né? Que pelo poder do sangue de Jesus Cristo e da sua obra no Calvário, podemos alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. Que Deus abençoe a você que escutou isso até aqui. Coloca teu coração nas coisas de Deus. Não deixa que Satanás tome conta da tua vida para te fazer um instrumento da sua maldade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.